A atmosfera na arena da Califórnia estava carregada de tensão enquanto Endal apresentava o próximo combatente da humanidade. O assassino do Zodíaco, uma figura envolta em mistério e infâmia, lentamente fez sua entrada. Ele caminhava lentamente pela arena, uma figura sinistra com um saco na cabeça e óculos escuros, ocultando sua identidade. A névoa ao redor dele assumiu a forma de um monstro, como se simbolizasse a monstruosidade contida dentro do assassino. A multidão na plateia expressou suas dúvidas e perplexidade sobre o porquê de um criminoso tão notório representar a humanidade. Endal explicou a situação, destacando como, apesar de todos saberem sua identidade e o próprio assassino ter divulgado seu nome em cartas, ninguém havia sido capaz de capturá-lo. Ele representava a face mais sombria e insondável da humanidade, um enigma que desafiava todas as convenções. Enquanto a neblina pairava sobre a arena, o assassino do Zodíaco permaneceu em silêncio, mantendo sua identidade oculta. Na arena, os humanos na plateia não pouparam palavras para insultar o assassino do Zodíaco, chamando-o de monstro e lançando xingamentos de todos os tipos. No entanto, ele permanecia indiferente às suas provocações, mantendo seu rosto oculto sob o saco e os óculos escuros. Não eram os xingamentos daqueles que o assistiam que o afetariam, pois ele havia enfrentado críticas e acusações por toda a sua vida. Figuras históricas relacionadas ao caso do assassino do Zodíaco também estavam na plateia, testemunhando a presença do criminoso infame. Alguns repórteres que haviam coberto os terríveis eventos que marcaram sua época estavam lá, assim como as vítimas que sobreviveram aos ataques do assassino. Entre eles, o repórter que participara de uma famosa ligação com o falso assassino do Zodíaco confirmou que aquele que ligara durante a transmissão era, de fato, um impostor. Ele sabia que era impossível que o verdadeiro assassino do Zodíaco fosse tão facilmente identificado e capturado. A plateia estava dividida, parte expressava ódio e medo, mas aqueles que entendiam a verdade por trás dos eventos da época se lembravam de como o assassino do Zodíaco havia sido um enigma para todos, uma sombra elusiva e aterrorizante que havia escapado do alcance da justiça por muito tempo. Endal, o guardião da ponte do arco-íris e o apresentador do Ragnarok, anunciou com grande pompa a entrada da deusa Ishtar. Seu tom de voz carregava respeito e reverência pela antiga divindade, destacando sua beleza e importância nos mitos e lendas da humanidade. Senhoras e senhores, neste instante solene, apresento a vocês uma das deusas mais antigas e reverenciadas da história da humanidade. Com graça e esplendor, ela personifica a essência da fertilidade e do amor. Ela é Ishtar, a rainha dos céus. Com palavras épicas, Endal fez a entrada de Ishtar se tornar um evento majestoso. A deusa adentrou a arena carregada por deuses igualmente impressionantes, destacando sua extravagância e sua presença imponente. Seu esplendor ofuscante deixou os deuses na plateia eufóricos, enquanto as deusas as olhavam como uma inveja quase palpável. Até mesmo as mulheres na plateia dos humanos não puderam deixar de tapar os olhos de seus maridos, tamanha era a magnificência de Ishtar. O assassino do Zodíaco, envolto em uma aura misteriosa, fez uma pergunta inusitada a Ishtar, a deusa da fertilidade e do amor. Sua voz ecoou na arena, distorcida e inquietante, quando ele perguntou: "Você pode me amar?" Ishtar, com sua beleza radiante e serenidade divina, respondeu com firmeza: "Não, não posso. Você matou casais inocentes." Mas o assassino do Zodíaco, com uma personalidade distorcida e um brilho insano nos olhos, insistiu: "Eu vou te amar." A resposta do assassino do Zodíaco deixou Ishtar confusa. O assassino do Zodíaco, exibindo um revólver divino, desafiou Ishtar com um sorriso cruel. Para ele, essa arma era a manifestação perfeita de seu ser assassino, e ele estava determinado a aproveitar a batalha ao máximo. "Esta é a arma divina perfeita para um assassino como eu", ele zombou. "Vou me divertir bastante, já que os deuses não cumpriram suas promessas, e não terei meus escravos." Ishtar respondeu com firmeza: "Os deuses não prometeram nada a você. As vítimas que você matou jamais seriam escravos, e suas ações são repugnantes." O assassino do Zodíaco, ainda com aquele sorriso de deboche, respondeu: "Todos os deuses são falsos.
Ishtar estava visivelmente irritada com o comportamento do assassino do zodíaco. Você enoja de todas as maneiras possíveis, ela disse com veemência. O assassino do zodíaco, por sua vez, não demonstrava nenhum remorso. Ele olhou para Ishtar e provocou. Você, a deusa do amor, não entende nada sobre mim. Com um grito de Heimdall, a luta entre o assassino do zodíaco e Ishtar se iniciou. O assassino do zodíaco agiu rapidamente, atirando com seu revólver divino em direção a Ishtar. No entanto, os tiros pareciam não ter o efeito esperado, já que a deusa desviou deles com uma facilidade absurda. Para Ishtar, aquela volume do assassino do zodíaco parecia ser apenas uma sombra pálida em comparação com as de outros humanos como John F. Kennedy. Ela não escondeu sua zombaria enquanto desviava graciosamente dos tiros. É isso tudo que você tem? Ishtar provocou, olhando com desdém para o revólver. Comparado a volumes de John F. Kennedy, isso é patético. O assassino do zodíaco não demonstrou qualquer reação ao comentário de Ishtar. Ele continuava mirando e disparando, mas a deusa estava muito à frente dele, e seus movimentos eram graciosos e velozes, como os de uma verdadeira deusa do amor. Ishtar, a deusa do amor, percebeu a farsa do revólver divino do assassino do zodíaco. Ela permitiu que os tiros falsos a acertassem, pois armas mortais não podiam ferir deuses. Contudo, para sua surpresa, o último tiro, que parecia falso, causou um ferimento real. Confusa, Ishtar questionou: como isso é possível? Armas mortais não podem me ferir. O assassino do zodíaco riu, uma risada distorcida ecoando pela arena. Você deuses sempre caem na mesma armadilha da arrogância. Acham que o bem sempre vence o mal. Permita-me mostrar-lhe meu amor. Ele avançou, revelando uma lâmina oculta que emergia do cabo do revólver. O sorriso no rosto de Ishtar desapareceu quando ela se deu conta da ameaça real que o assassino do zodíaco representava. Ele não era um meio assassino, mas alguém que entendia a psicologia por trás de suas vítimas. Você não me enganará novamente, afirmou Ishtar, pronta para enfrentar o desafio real que se desdobrava diante dela. A luta entre Ishtar e o assassino do zodíaco tornou-se uma dança perigosa nas sombras da Califórnia à noite. Ishtar, a deusa do amor, perscrutava cada canto em busca de seu astuto oponente, mas ele desaparecia como fumaça, conhecendo os recantos da terra como ninguém. Armadilhas eram preparadas, mas Ishtar, com sua divindade, escapava delas sem esforço. No entanto, em meio às artimanhas, ferimentos misteriosos apareciam quando menos esperava. Percebeu que o assassino do zodíaco tinha uma arma divina oculta, mas a natureza exata permanecia velada. Ishtar, cautelosa, observava cada movimento na névoa noturna. A noite encobria os segredos do assassino, e o desconhecido tornava-se uma ameaça constante. A cada passo, ela se perguntava sobre a verdade por trás das sombras, enquanto o assassino do zodíaco continuava seu jogo macabro. As granadas lançadas pelo assassino do zodíaco cortavam a noite, enquanto Ishtar, em sua busca pela verdade nas sombras, rebatia muitos dos artefatos explosivos. Contudo, em um momento crucial, uma delas escapou de sua percepção, plantada sorrateiramente sob seus pés. A explosão envolvente iluminou momentaneamente o cenário escuro, revelando o rosto confiante do assassino do zodíaco. A granada, reforçada por uma energia divina obscura, feriu Ishtar, desequilibrando momentaneamente a balança da luta. O assassino do zodíaco, habilidoso em sua manipulação das sombras, permanecia oculto, suas risadas ecoando na névoa. A deusa do amor, ferida e desorientada, agora enfrentava não apenas um adversário mortal, mas também a incerteza nas sombras, que escondiam os próximos perigos. Na plateia dos deuses, o murmúrio da desilusão ecoava enquanto testemunhavam Ishtar ferida. A esperança de uma virada no Ragnarok começava a se dissipar entre os deuses. No entanto, Anu, o Rei Supremo, mantinha sua confiança na deusa do amor. Anu, com uma expressão determinada, lembrou aos deuses que Ishtar ainda não tinha revelado todo o seu poder. Ele apontou para o touro do céu, emprestado a ela, como uma fonte de força que poderia mudar o rumo da batalha.
questionou os deuses sobre o motivo de estarem cedendo ao medo e descrença, lembrando-os de que o placar atual 3x1 a favor dos humanos não era uma sentença definitiva. Os deuses, abalados pela situação e com receio da crescente vantagem humana, olharam para Ano com uma mistura de ceticismo e esperança. A neblina da Califórnia pairava sobre a arena enquanto Ishtar caía no chão, ferida pela astúcia do assassino do Zodíaco. Ele, arrogante, debochava da deusa do amor, comentando sobre como sua beleza fora prejudicada. Ishtar, porém, não cedia ao desespero. Ao ouvir o deboche, Ishtar, mesmo ferida, ria com uma calma divina. Antes da explosão, ela começou: "Eu vi sangue na granada." O assassino do Zodíaco pareceu surpreso. Ishtar, mantendo sua elegância, explicou que tinha percebido que a arma divina dele era o próprio sangue. Uma bela observação, ele respondeu com deboche. Ishtar, agora no chão, focou-se em seu próximo movimento. A névoa noturna dificultava enxergar qualquer movimento na arena. "Você não pode se esconder para sempre nas sombras", disse ela, tentando identificar a localização do assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco, percebendo que a deusa ainda representava uma ameaça, começou a espalhar mais neblina pela arena, obscurecendo ainda mais a visão de Ishtar. Ele provocou: "A escuridão é meu aliado. Você nunca verá meu próximo golpe chegando." Com a confirmação da astúcia do assassino do Zodíaco, Ishtar não hesitou em intensificar sua resposta. Com um soco poderoso no chão, parte da Califórnia foi devorada pela força divina, mas o assassino do Zodíaco, rápido como as sombras, conseguiu evadir-se do impacto. "Se for preciso, vou destruir esta cidade inteira para acabar com você", declarou Ishtar, sua voz ressoando pela arena. A plateia dos deuses estava atônita com a intensidade da deusa, enquanto os humanos na plateia humana, mesmo em meio ao caos, expressavam uma mistura de temor e admiração. A névoa noturna tornou-se densa à medida que a fúria de Ishtar ecoava pela arena. O assassino do Zodíaco, ainda oculto nas sombras, respondia com um riso desdenhoso: "Destrua o que quiser, deusa. Eu sou a escuridão que persiste, indomável." Enquanto Ishtar lançava caos sobre a arena, o assassino do Zodíaco, invisível nas sombras, meticulosamente preparava suas armadilhas. Facas criptografadas em sangue e cordas cuidadosamente amarradas esperavam para desencadear sua malícia. A atmosfera ficava eletricamente carregada com a tensão da luta. Ishtar, não ciente das artimanhas do assassino do Zodíaco, continuava sua ofensiva. Carros voavam pelos ares como peças de brinquedo, e estruturas se desmoronavam sob o impacto da fúria divina. A plateia assistia, horrorizada e fascinada, à destruição desenfreada. O assassino do Zodíaco, aproveitando a distração de Ishtar, lançou sua armadilha. Facas voaram em direção à deusa, ocultas pelo emaranhado de cordas. Ishtar, por instinto divino, conseguiu esquivar-se da maioria, mas algumas facas perfuraram sua forma etérea. A plateia humana, mesmo distante da ação, sentiu o impacto dessa incomum fragilidade divina. Assassino do Zodíaco, está sentindo medo, deusa? O amor que estou dando a você não é o que esperava. Ishtar, medo? Não sinto medo. E, por favor, esclareça essa noção distorcida de amor. Não entendo o que você quer dizer. Assassino do Zodíaco. Ri, uma deusa do amor deveria conhecer o amor quando o vê. Estou lhe dando tudo o que você merece. Ishtar, seu conceito de amor é pervertido. O que você faz não tem nada a ver com o verdadeiro significado do amor. Assassino do Zodíaco. Debocha, a deusa do amor agora quer me ensinar o que é amor? Que ironia. Ishtar, você confunde posse e violência com amor. O verdadeiro amor é algo que você nunca entenderá. Assassino do Zodíaco. Com rispidez, você é só mais uma deusa arrogante. Pensa que sabe tudo sobre o amor divino, mas não conhece a realidade da humanidade. Ishtar, sua visão deturpada do amor não representa a humanidade. Não se iluda pensando que você entende algo além da escuridão que carrega. Ishtar, erguendo-se no campo de batalha, invoca o touro do céu como uma expressão de confiança.
O touro desce dos céus com uma presença imponente, enquanto Star agradece a Ano por mais uma vez emprestar-lhe esse aliado divino. Star, sorrindo, obrigada novamente, Ano, por confiar-me o touro do céu. Touro do céu, bufando, espero que desta vez não me use como um mero joguete. Star, rindo, não se preocupe, meu amigo celestial. Seu oponente agora é um pouco mais desafiador. Touro do céu, desafiador como um rei narcisista. Star, rindo mais, não, desta vez é um serial killer debochado. Pode se preparar. Touro do céu, excelente. Sempre quis lutar contra um assassino. Resmungando, preferiria alguém mais justo, mas fazer o quê? Star, sorrindo, prometo recompensá-lo depois desta batalha. Assassino do Zodíaco, impaciente, quanto tempo vocês ainda vão ficar conversando? Já estou entediado. Star, firme, chega de palavras. Touro do céu, mostre a ele o poder dos deuses. O touro do céu, depois de um ataque devastador, acaba surpreendido pelo assassino do Zodíaco, que faz o chão explodir numa cratera colossal. O enorme touro xinga Star enquanto cai no buraco, visivelmente irritado. Touro do céu, gritando, maldição, Star. Você poderia ter avisado sobre isso. Enquanto isso, o assassino do Zodíaco, subestimando Star e o touro do céu, debocha deles por perderem tempo com conversas em meio ao combate. Assassino do Zodíaco, rindo, tolos. Enquanto vocês ficam conversando, antes que ele possa concluir, Star, com um sorriso astuto, aparece na frente dele e desfere um soco poderoso, lançando contra a parede de uma casa próxima. A construção se desfaz com impacto, e o assassino do Zodíaco acaba sendo arremessado em direção a um sofá no interior da residência. Star, sorrindo, parece que também sei preparar armadilhas, meu caro assassino. O assassino do Zodíaco, atordoado, tenta se reerguer do sofá, enquanto Star mantém sua postura confiante, determinada a derrotar esse adversário desafiador. Num reino além do tempo, Star, então chamada Inanna, adentra as sombrias profundezas do castelo de Ereshkigal. Diferentemente da lenda, não é para conquistar um trono, mas para salvar Dumuzi, seu amado. Ereshkigal, com um olhar gélido, Inanna, deusa da beleza, o que atrasa as minhas terras sombrias. Star, determinada, vim por Dumuzi, senhora das profundezas. Não quero um trono, apenas o coração de meu marido. Ereshkigal, lembrando das lágrimas de Star quando Gilgamesh rejeitou, questiona a deusa do amor sobre sua verdadeira compreensão desse sentimento. Ereshkigal, o amor, Inanna, é mais do que caprichos e paixões momentâneas. É uma jornada que desafia a própria morte. Você entende isso? Star, refletindo, entendo. E meu coração está disposto a desafiar qualquer obstáculo. Ereshkigal revela a Star a dura verdade de que Gilgamesh rejeitou, questionando se seu amor por Dumuzi é verdadeiro e se ela está pronta para enfrentar a realidade da vida e da morte. Ereshkigal, com firmeza, você já experimentou a dor do rechaço. O amor não é apenas alegria, mas também perda. Você está disposta a amar Dumuzi em todas as estações da vida. Perante Ereshkigal, Star se despede sua divindade, entregando-se à escuridão do reino dos mortos. De joelhos, sua nudez é testemunhada pela Senhora das Profundezas. Ereshkigal, observando Star, você está disposta a despir-se não só das vestes divinas, mas também de sua imortalidade. Star, sem hesitar, confirma sua determinação. Star, sim, Senhora das Sombras. Meu amor por Dumuzi transcende a eternidade. Estou pronta para enfrentar a escuridão para tê-lo de volta. Ereshkigal, reconhecendo a profundidade do amor de Star, propõe um pacto sombrio. Ereshkigal, se você der sua alma em troca da alma de Dumuzi, ele retornará à vida, e você será eternamente ligada ao submundo. Está disposta a aceitar esse destino? Star, sem hesitar, aceita o pacto, pronta para desafiar as leis cósmicas em nome do amor. Star, aceito. Que minha alma seja o preço a pagar pela ressurreição de Dumuzi. Ereshkigal, observando a coragem de Star, reconhece a força única da deusa do amor. Num gesto surpreendente, ela decide entregar a alma de Dumuzi de bom grado, sabendo que Star tinha o poder de desafiá-la. Ereshkigal,
Sorrindo, Star, sua coragem me surpreende. Leve a alma de Dumuzi consigo, pois vejo que seu amor é verdadeiro. As trevas se dissipam enquanto Ereshkigal restaura a imortalidade de Star. A deusa do submundo, antes inabalável, agora demonstra um respeito raro. Ereshkigal, serena, uma deusa jamais deve ajoelhar-se perante outra. Saiba disso, Star. Star, agora redimida e repleta de um amor que atravessou as sombras, ergue-se, pronta para enfrentar não só o submundo, mas todo o cosmos se necessário. Star, agradeço pela sua compreensão, Ereshkigal. Meu amor transcende até as mais profundas escuridões. Assim, Star parte do reino dos mortos, sua jornada marcada pela redenção e uma promessa de amor que ultrapassou os limites da vida e da morte. Star, furiosa, entra na casa onde o assassino do Zodíaco está, determinada a encerrar a luta. O assassino, apesar de meio tonto, zomba dela, elogiando o soco anterior. Assassino do Zodíaco. Belo soco, deusa. Talvez eu esteja subestimando você. Antes que Star possa reagir, o assassino do Zodíaco joga uma bomba de fumaça, envolvendo a sala em uma cortina densa. Sua risada ecoa no ar. Assassino do Zodíaco. Debochado, chame do que quiser, querida, mas eu chamo de estratégia. Star, irritada, tenta rastreá-lo na fumaça, mas ele desaparece como uma sombra fugidia. Ela o chama de covarde, mas suas palavras ecoam no vazio da casa. A dança da fumaça inicia um jogo mortal, onde o assassino do Zodíaco se move como uma névoa letal, desafiando Star a antecipar seus próximos movimentos. O assassino do Zodíaco, saindo da casa, depara-se com o touro do céu bloqueando seu caminho. Em vez de temer, ele cumprimenta de maneira insolente. O touro do céu, furioso, investe novamente, mas o assassino ativa outro explosivo, fazendo com que o colossal ser caia novamente. Assassino do Zodíaco. Olá, amiguinho de chifres. Parece que você caiu de novo. Touro do céu. Irritado, seu filho dá. O touro do céu é interrompido pela explosão, e ele solta um rugido de frustração enquanto despenca. O assassino do Zodíaco ri, apreciando o caos que ele causou. Assassino do Zodíaco. Rindo, você devia ter sido mais cuidadoso, touro. Isso é só o começo. Star, que observava a cena, decide agir. Star avança com determinação, atacando o assassino do Zodíaco, que se defende habilmente com o escudo policial reforçado por sua arma divina, contendo sangue. A deusa, contudo, demonstra sua força divina, destruindo o escudo com facilidade. Assassino do Zodíaco tenta contra-atacar com um machete, mas Star, com um golpe certeiro, remove o saco da cabeça dele. O véu da obscuridade cai, revelando um rosto totalmente diferente do que as mentes das pessoas imaginavam. Star, surpresa, quem é você? Assassino do Zodíaco, agora sem sua máscara, encara Star com um olhar frio e calculista. Assassino do Zodíaco, sorrindo, surpresa, deusa do amor. Eu não sou quem você pensa que sou. A revelação do verdadeiro rosto do assassino do Zodíaco envia ondas de choque pela plateia humana. Os policiais, perplexos, tentam reconciliar essa nova informação com as antigas cartas. O assassino do Zodíaco, arrogante como sempre, ri da confusão que ele causou. Assassino do Zodíaco, rindo, seus tolos. Nunca estive preso a uma única face. Vocês são tão previsíveis. Mudei meu rosto e vocês nem perceberam. Mereço escravos por isso. Go, consternada, comenta sobre a traição da confiança dos humanos nele. Priest, entretanto, faz uma pergunta penetrante. Priest, olhando para Go, salvar a humanidade ainda é importante para você? Na plateia dos humanos, Rainha Elizabeth, atônita, contempla a revelação de que o assassino do Zodíaco permaneceria impune, mesmo diante de investigadores habilidosos. Leonardo da Vinci, sempre analítico, expressa sua repulsa pela natureza desprezível do assassino, mas destaca a habilidade intelectual que, se direcionada para o bem, poderia ter impacto positivo. Leonardo da Vinci, observando, a malícia é uma ferramenta poderosa nas mãos dos humanos. Se ao menos ele canalizasse essa inteligência para algo construtivo, poderia ser uma figura histórica digna de admiração. Rainha Elizabeth, refletindo, mas ele escolheu um caminho sombrio, um que nos deixa indefesos diante de sua astúcia.
O assassino do Zodíaco, desafiador, questiona Ishtar sobre a possibilidade de amar seu rosto desfigurado. Ishtar, firme, pergunta sobre as verdadeiras intenções do assassino e que tipo de amor ele busca. Em resposta, o assassino, no ato perturbador, pega uma faca e começa a cortar seu próprio rosto. Ishtar, observando, sem expressão, que tipo de amor você procura, desfigurando o que resta de seu rosto. Assassino do Zodíaco, rindo, enquanto corta, o amor verdadeiro transcende a aparência, deusa do amor. Quero ver se você é capaz de amar o que está por baixo. Riso maníaco do assassino do Zodíaco preenche a arena, e quando um desequilíbrio perturbador. Leonardo da Vinci, perspicaz, comenta que ele não é mais meramente humano. O assassino, em sua dualidade assustadora, começa a sorrir e chorar simultaneamente, envolto numa atmosfera de loucura. Ishtar, decidida a enfrentar essa aberração, afirma que vai selar a alma do assassino do Zodíaco. Ishtar, determinada, seu tormento macabro não assombrará mais este mundo. Eu selarei sua alma para sempre. O flashback que revela o passado do assassino do Zodíaco, um garoto solitário no orfanato, perdido na obscuridade de um olhar vazio. Sem nome e sem expressões, ele vagava pelos corredores, evitado por seus colegas, que temiam a ausência de emoção em seus olhos. O diretor do orfanato tentava se comunicar com o garoto, mas suas tentativas eram em vão. Nenhuma palavra, nenhum sinal de vida. O garoto, envolto em silêncio, observava o mundo com olhos que pareciam transcender as emoções humanas. Nas raras vezes em que interagia, sua presença silenciosa causava desconforto. As crianças, assombradas por aquele olhar sem vida, preferiam manter distância. O garoto, sem amigos, caminhava solitário pelos dias cinzentos de sua infância. O garoto sem nome, que era apenas uma sombra nos corredores do orfanato, absorvia palavras como se fossem fragmentos de luz em sua escuridão. Enquanto o diretor do orfanato lia o jornal, mencionando tragédias e desastres, uma palavra ressoou nos ouvidos do garoto: amor. A palavra, apesar de carregada de significados que escapavam à compreensão dele, tornou-se uma centelha intrigante em sua mente vazia. Atraído por essa palavra, o garoto começou a repeti-la silenciosamente consigo mesmo. Amor, uma sílaba que ecoava em seus pensamentos, mesmo que a verdadeira essência da palavra permanecesse oculta para ele. No entanto, algo dentro do garoto, um instinto adormecido, começou a despertar diante dessa simples, mas poderosa, expressão. O garoto sem nome, envolto em sua aura enigmática, foi adotado por um casal que ansiava por algo que a vida ainda não lhes proporcionara: a alegria de ter um filho. A mulher, incapaz de conceber, e o homem, disposto a abrir seu lar para uma criança necessitada, viram no garoto uma oportunidade de preencher o vazio que suas vidas experimentavam. A transição do orfanato para uma casa normal foi como passar de um mundo sombrio para uma realidade iluminada. No entanto, o garoto sem nome permanecia como uma figura enigmática. Sua expressão vazia e olhar distante eram marcas da vida anterior. A mulher, com ternura, tentava se comunicar com ele, oferecendo calor e carinho que ele nunca tinha conhecido. O homem, embora cético no início, começou a ver a transformação gradual ocorrendo na criança que agora fazia parte de sua família. Naquele ambiente de afeto, o garoto sem nome começou a entender a palavra que o intrigara desde o orfanato: amor. Aos poucos, ele se via envolto em gestos de cuidado, palavras gentis e aconchego, coisas que não eram apenas novas, mas também desafiadoras para ele. O casal, ansioso por proporcionar ao garoto sem nome uma nova identidade e um recomeço, decidiu chamá-lo de Michael. A escolha do nome foi guiada pela crença da mãe adotiva de que ele era um anjo enviado para iluminar suas vidas. Michael, o nome ressoava como uma promessa de renovação e esperança. A família adotiva de Michael dedicou-se a proporcionar uma vida plena e amorosa. Levaram-no à igreja, deram-lhe educação, criaram memórias felizes, mas um aspecto persistente causava inquietação ao pai adotivo: o olhar vago de Michael, como se escondesse segredos indescritíveis. Apesar de todo o amor e cuidado, Michael ainda carregava as sombras de seu passado enigmático. Era como se a escuridão que o cercava desde o orfanato não pudesse ser totalmente dissipada pela luz da nova vida.
Essa preocupação pairava no coração do pai adotivo, que desejava compreender o que se escondia por trás daqueles olhos. A mãe adotiva, por outro lado, mantinha uma fé inabalável de que, com tempo e amor, o brilho da inocência retornaria aos olhos de Michael. Os anos passaram, mas Michael, apesar de todo o amor que recebeu, lutava para se conectar verdadeiramente com sua família adotiva. O olhar vago persistia, indicando uma barreira invisível entre ele e aqueles que tentavam amá-lo. A frustração começou a consumir o pai adotivo. Incapaz de encontrar a genuinidade de uma família tradicional, ele se perdeu na busca por escapismos noturnos, afundando-se no álcool e procurando prazer efêmero nas ruas. A família, que começou com a esperança de redenção e amor, agora enfrentava tempestades internas. Enquanto isso, a mãe adotiva observava Michael de perto. Sua fascinação pela morte era evidente, uma sombra que crescia na vida do garoto. A mãe tentou entender esse lado sombrio, buscando maneiras de ajudar Michael a superar as obsessões que ameaçavam desequilibrar a harmonia frágil que restava na família. O cenário que uma vez foi pintado com as cores da esperança começava a desmoronar. A mãe adotiva de Michael descobriu a traição do pai adotivo, e a revelação precipitou um turbilhão de violência e desespero. O amor que deveria ser a âncora da família agora era uma corrente que sufocava. O pai adotivo, enredado em sua própria escuridão, descarregava sua frustração na mulher que um dia chamou de esposa. Com palavras cruéis e golpes brutais, ele a reduziu a um estado de submissão, um destino que ela aceitava sob o disfarce distorcido de amor. Enquanto observava silenciosamente, Michael começou a entender uma visão distorcida do que era o amor. No meio da agressão, ele via a mãe adotiva permanecer ao lado do pai adotivo, enxergando o abuso como uma expressão de afeto. Era uma compreensão distorcida do que deveria ser o amor, e Michael internalizou isso, assimilando a dor como uma forma pervertida de carinho. Em meio ao tumulto do lar quebrado, Michael, agora chamado de Michael por sua mãe adotiva, entrelaçou uma compreensão distorcida do amor. Ele via a mãe adotiva como uma figura de proteção, aquela que o defendia do pai adotivo. Mas em sua mente contorcida, essa defesa era interpretada como uma forma de ódio. A mãe, que o resguardava do abuso, parecia uma opressora em seus olhos distorcidos. A visão dele sobre a mãe como uma protetora, apesar de tudo, gerou uma terrível confusão emocional. Ele começou a desejar o mesmo tipo de agressão que via sendo infligida à mãe adotiva. A dor física e emocional tornou-se, para ele, uma forma contorcida de demonstração de afeto. Nesse labirinto de emoções deturpadas, o conceito de amor estava profundamente distorcido. A mãe, que oferecia carinho e proteção, era vista como uma figura de ódio. O pai, que impunha sofrimento, era transformado em uma expressão de afeto. A explosão de violência naquele lar desfeito culminou em uma tragédia inimaginável. O pai adotivo, em um surto de raiva descontrolada, tirou a vida da mãe adotiva de Michael, deixando-o escondido em um armário para preservar a sua própria existência. A cena que se desdobrava naquele quarto escuro era macabra. Michael, presenciando o ato hediondo, não demonstrou horror ou tristeza. Pelo contrário, o olhar sem vida brilhava com uma fascinação doentia. O conceito distorcido de amor, tão profundamente enraizado em seu ser, estava se desenrolando de maneira monstruosa. Quando a fúria do pai adotivo se dissipou, Michael emergiu do armário, segurando uma faca. Com palavras frias, ele proclamou a oferta de seu próprio amor ao pai adotivo. Em um ato de violência coreografada, ele ceifou a vida daquele que o havia atormentado, de alguma forma, amado, em uma dança macabra de destino distorcido. Ao abraçar o corpo inerte, Michael decidiu tomar para si o nome do pai adotivo, dando origem ao sinistro legado do assassino do Zodíaco. A tragédia que se abateu sobre o lar de Johnny e Martha, pais adotivos de Michael, ganhou as manchetes como um crime brutal e sem sentido. O filho adotivo, agora conhecido como Johnny, havia desaparecido. Uma nota macabra foi encontrada na cena do crime, escrita com o mesmo estilo característico que marcava as comunicações do assassino do Zodíaco. Os investigadores logo perceberam que Michael, ou Johnny, como ele agora preferia ser chamado, havia se tornado uma figura sinistra e elusiva.
Seu modus operandi envolvia a apropriação dos nomes de suas vítimas, perpetuando uma narrativa distorcida de amor. Ele se tornara uma sombra, sem nome ou rosto, sempre escapando das mãos da justiça. O assassino do Zodíaco via a polícia como um brinquedo, manipulando-os como peões em seu jogo doentio. Sua habilidade de mudar de nome e de rosto tornava-o virtualmente impossível de rastrear. Sob uma sucessão de identidades roubadas, ele continuava seu reinado de terror, particularmente mirando casais, alimentando-se da dor e do caos que semeava. O mito do assassino do Zodíaco ganhou contornos mais sombrios com o passar do tempo, uma narrativa de crueldade que transcendeu as páginas policiais para se tornar parte obscura da cultura popular. A batalha entre Ishtar e o assassino do Zodíaco mergulhava em um caos caótico. As bombas de fumaça envolviam a arena, obscurecendo a visão de Ishtar. O assassino, hábil em transformar tudo à sua volta em arma, usava sua suposta arma divina para lançar ataques implacáveis. Ishtar, contudo, mantinha sua destreza e agilidade divinas. Mesmo na obscuridade criada pelo nevoeiro, ela se esquivava dos golpes habilmente. O assassino, impulsionado por sua insanidade, tentava confundir a deusa, aproveitando-se de sua habilidade de criar caos. Em um momento oportuno, o assassino do Zodíaco acertou um golpe direto na cabeça de Ishtar. O impacto foi brutal, mas a deusa, resiliente, se recuperou. Sua expressão permanecia inabalável, mesmo diante das artimanhas sádicas de seu adversário. Enquanto o confronto avançava, a multidão observava em suspense. O placar entre deuses e humanos estava em jogo, e a batalha revelava-se mais do que uma simples disputa física. Era uma luta entre o desespero e a esperança, entre as sombras do passado e a luz do futuro, entre a deusa do amor e o assassino sem rosto, sem nome. Marta, na plateia dos humanos, observava a luta com um misto de emoções complexas. Para o resto do mundo, o assassino do Zodíaco era uma figura desprezível, mas para ela, ele era mais do que isso. Um passado sombrio e entrelaçado começava a se revelar diante de seus olhos. Enquanto os demais na plateia expressavam horror e aversão, Marta sentia uma conexão sutil com o homem cujo rosto ela conhecia bem. As memórias do orfanato, do garoto sem nome que se tornara seu filho adotivo, ressurgiam de forma dolorosa. O vínculo entre eles era mais forte do que o mundo jamais poderia compreender. Ela escondia seu conhecimento profundo por trás de uma fachada de desaprovação. Afinal, como poderia uma mãe adotiva admitir publicamente que aquele que agora era uma ameaça ao mundo era, na verdade, seu filho? Seu coração, no entanto, pulsava com uma tristeza silenciosa e uma compreensão que escapava ao julgamento superficial. Enquanto a luta continuava na arena, Marta, na multidão, estava presa entre a lealdade à humanidade e a ternura secreta por aquele que um dia fora seu filho. A chuva, uma metáfora do inesperado, começou a cair na arena como se os próprios céus expressassem uma tristeza pela batalha que se desenrolava. As gotas caíam em um ritmo quase coreografado, ecoando os suspiros de expectativa que pairavam na multidão, enquanto o assassino do Zodíaco espalhava seu sangue pela arena, transformando o local em seu campo de batalha pessoal. Ishtar percebia que havia mais astúcia humana do que ela inicialmente imaginara. A chuva, o sangue, cada elemento estava estrategicamente orquestrado. A deusa, agora mais alerta do que nunca, invocou os artefatos divinos que a ligavam ao poder dos deuses. A vara e o anel da liderança, símbolos de autoridade e comando, brilhavam em suas mãos, enquanto ela se preparava para enfrentar o desafio que tinha diante de si. O assassino do Zodíaco, no entanto, continuava seu deboche, afirmando que, com a chuva e o sangue, toda a Califórnia era agora uma extensão de sua própria arma. A arena transformada refletia não apenas o poder divino, mas a engenhosidade humana, um jogo complexo no qual Ishtar agora se via envolvida. A luta atingiu um novo nível de intensidade enquanto Ishtar avançava com determinação implacável contra o assassino do Zodíaco. Cada movimento era calculado, cada golpe era um teste tanto de força quanto de astúcia. A vara da liderança cortava o ar, deixando rastros luminosos à medida que dividia o espaço ao seu redor. O anel da liderança erguia barreiras que protegiam Ishtar dos contra-ataques do assassino do Zodíaco.
A arena, antes um campo de batalha urbano, transformava-se em palco para essa dança perigosa sob a chuva sanguínea. O assassino do Zodíaco, habilidoso em usar qualquer coisa como arma, arremessou 2 tampas de esgoto em direção a Ishtar. A primeira, desprovida do sangue do assassino, encontrou-se com a indiferença da deusa, que não se preocupou em se defender. No entanto, a segunda tampa, impregnada com o sangue do Zodíaco, continha um poder amplificado pela vontade do serial killer. Ishtar, confiante em sua habilidade de esquivar-se do primeiro ataque, foi surpreendida quando a tampa cortou seu lado, deixando uma ferida que marcava a intensidade do confronto. Mas a segunda tampa, reforçada pelo sangue, se quebrou ao tocar na deusa, incapaz de penetrar as barreiras místicas que a envolviam. O sangue do assassino do Zodíaco agora se misturava com a chuva que caía, criando um espetáculo visual macabro. Ishtar, segurando o ferimento em sua barriga, observa atentamente o papel molhado na tampa de esgoto. Ela percebe a verdadeira natureza da vontade do assassino do Zodíaco e aponta diretamente para o seu método ardiloso. Ishtar, a verdadeira arma divina, não é o sangue, é o papel. Você usou o sangue para camuflar a verdade. O assassino do Zodíaco, com um sorriso sardônico, responde: assassino do Zodíaco. Finalmente descobriu, deusa. Achava que os deuses eram mais astutos. Ishtar, seu disfarce é inútil agora. A verdade veio à tona. Enquanto isso, na plateia, Priest comenta com Gol. Priest, a valquíria que fez volante com o assassino do Zodíaco foi Loki. Gol, Loki faria volante com um sujeito desses? Priest, a volante não foi pela afinidade ou escolha. Foi pela força bruta. Essa é a verdadeira natureza dessa aliança sombria. A batalha intensifica-se, com Ishtar enfrentando o assassino do Zodíaco em um combate corpo a corpo. Ela corta habilmente todos os papéis lançados contra ela, usando sua vara da liderança. Quando o Zodíaco tenta criar uma distração como uma bomba de fumaça, Ishtar chuta a bomba para longe, mas isso revela um plano mais elaborado. Zodíaco, estrategicamente, transforma um pequeno pedaço de papel em um prédio colossal. Ishtar, concentrada em atacar o Zodíaco, não percebe o perigo iminente. Ao cortar o Zodíaco e arrancar seu braço, o prédio reforçado pela vontade dele cai violentamente sobre Ishtar. A Califórnia estremece diante do impacto, enquanto os destroços se espalham. O assassino do Zodíaco, agora em uma área segura, vê sua estratégia se desdobrar, vendando a ferida onde seu braço foi arrancado. No campo dos deuses, um suspiro coletivo ecoa, marcando o desespero percebido diante da devastação. Contudo, Anu e Dumuzi surgem como vozes da esperança. Eles recordam aos deuses que Ishtar não é apenas a deusa do amor e da fertilidade, mas também da guerra e da justiça. Incitam os deuses a se unirem e torcerem, assim como os humanos fazem em suas batalhas. Na área vir dos deuses, Hermes e Ares compartilham palavras que ecoam entre os deuses, ressaltando a importância única desta luta no Ragnarok. Ishtar emerge dos escombros, sua barreira destruída e o anel da liderança quebrado. O assassino do Zodíaco, agora com um braço a menos, elogia sua adversária. Ishtar, sorrindo, reconhece sua formidabilidade, chamando-o de uma peste. Entretanto, a luta ganha uma reviravolta quando o assassino do Zodíaco, ao olhar para a plateia, enxerga Marta, sua mãe adotiva. Diante dessa figura que odiava ele, sentimentos antes desconhecidos inundam o assassino. Lágrimas surgem em seus olhos, sem compreender totalmente o significado. Na visão distorcida de amor dele, Marta era alguém que deveria odiá-lo, mas seu coração sente algo diferente. Aquele é o rosto que mostrou amor genuíno, alguém que ele deveria ter amado e protegido. O aperto no coração é avassalador. Ishtar, observando essa revelação, comenta que isso é amor verdadeiro. Ishtar, sorrindo, declara que este é o amor que ela aprecia, afirmando que agora o assassino do Zodíaco, Michael, é digno de receber o amor dela. Michael enxuga suas lágrimas e revela seu verdadeiro nome. Ele confessa que não está mais lutando por si mesmo, mas sim por Marta, sua mãe adotiva. Ishtar, igualmente sorridente, assegura que ela também vai lutar pelo amor, especificamente, o amor pelo orgulho dos deuses. Enquanto isso, Loki, uma das valquírias, questiona telepaticamente Michael sobre seus planos.
Ele responde que deixará a paixão guiá-lo. Loki, preocupada, aconselha-o a ter um bom plano. O touro do céu emerge da cratera, advertindo que se cair novamente, cometerá atrocidades. Star, ao vê-lo, o chama de inútil. Ele responde, defendendo-se, dizendo que não tem culpa de não ter visto os explosivos no chão. Nesse momento, Michael ativa os explosivos, colocados estrategicamente sob Star enquanto ela interagia com o touro do céu. Star cai na cratera e grita para o touro do céu: "O seu inútil, está na hora de ser útil." Em resposta, o touro do céu se aproxima de Star e, num momento de união divina, seus corpos se fundem. O corpo de Star assume características de touro, enquanto a vara da liderança se transforma em uma estrela brilhante. Star, agora na forma fusional com o touro do céu, salta majestosamente para fora da cratera. Simultaneamente, Michael prepara sua arma divina, uma munição envolta em papel divino marcado com símbolos que dizem adeus, doce deusa do amor. Ele desenha com precisão enquanto aguarda um momento certo para atirar na cabeça de Star. Entretanto, no ápice do confronto, Star desencadeia seu golpe mais poderoso, a estrela de Star. Ela faz o sinal de arma com os dedos, apontando para a estrela, preparando-se para o disparo que só pode ser utilizado uma vez, pois consome completamente seu corpo. Ambos atiram simultaneamente. Uma explosão em forma de estrela irrompe na arena, uma colisão de forças divinas que ilumina o cenário com intensidade deslumbrante. O impacto é avassalador, uma exibição de poder e sacrifício. A arena, outrora transformada na vastidão da Califórnia, é reduzida a escombros pela explosão da estrela de Star. Star, cujo corpo foi totalmente consumido pelo poder desse último golpe, despenca no chão em meio aos destroços. Seus vestígios divinos se misturam com os escombros, uma expressão de triunfo e sacrifício. Ao lado, Michael está encostado em um muro destruído, agora sem os dois braços e seu corpo marcado pelas chamas da explosão. O papel divino que o envolvia desapareceu, revelando a fragilidade de seu corpo humano, mas seu olhar permanece fixo na figura caída de Star. O corpo de Michael começa a desvanecer, juntamente com a Valkyria Loki, em meio aos destroços. Ele olha para Star, uma expressão de curiosidade e resignação em seu rosto. "Michael, por que arriscar tudo naquele golpe? Você sabia que se eu tivesse uma chance, teria acabado com você, Star. Era a única forma de vencer. Se eu lançasse qualquer outro golpe, você teria me derrotado. Era um risco que eu precisava correr." Um sorriso irônico aparece no rosto desvanecente de Michael. "Michael, o bem venceu o mal no final, não foi? Star, não acredito em rótulos tão simplistas. Mas você, durante toda a luta, foi surpreendentemente amável." Michael ri ironicamente. "Amável? Eu nunca amei ninguém, acredite, Star. Pode ser verdade, mas eu amei você." As formas de Michael e Loki se transformam em poeira, suas almas navegando pelos ventos em direção a Mifflin. Enquanto a chuva persiste, Star olha para o céu com tristeza, perdendo-se nos pensamentos. Heimdall, proclamando Star, a deusa do amor, emerge como vencedora na quinta rodada do Ragnarok. A chuva parece ecoar a melancolia da situação. Na plateia dos deuses, celebrações irrompem. A vitória de Star é celebrada como um raio de esperança. Porém, na plateia dos humanos, nenhuma lágrima é derramada por Michael, o infame assassino do Zodíaco. Seu nome ecoava ódio e medo, e as pessoas não demonstram qualquer emoção por sua partida, exceto por uma. Marta, uma mulher entre a multidão, chora silenciosamente. Ela perdeu seu filho, não o monstro temido pelos outros, mas o garoto que um dia ela amou. Entre lágrimas, ela lamenta a perda dupla, o filho que ela perdeu e o monstro que ele se tornou.